O texto de 1 Pedro 3, 1-7 proíbe o uso de joias? Ou seja, neste texto o apóstolo Pedro está proibindo o uso de joias? A resposta é não. Pedro não está proibindo o uso de joias. Os pastores de igrejas de usos e costumes não têm sabedoria e nem discernimento para entender que neste texto Pedro fala de um assunto entre marido e esposa. O tema aqui não é joias. O tema deste texto é ganhar o marido para Jesus. Neste texto Pedro está dizendo que a beleza exterior como joias, frisados de cabelos, e vestuários caros não são suficientes para ganhar o marido para Jesus. Pedro está dizendo neste texto que a esposa se ganha um marido para Jesus, mostrando a ele a beleza que está dentro dela. Uma beleza causada pelo novo nascimento. Veja que desde o versículo 1 até o 7 Pedro está se referindo a marido e esposas. Se Pedro estivesse proibindo o uso de joias, ele não escreveria para as mulheres casadas, mas para as crianças de sexo feminino, para as adolescentes, para as moças e mulheres em geral. O pastor que usar este texto para proibir o uso de joias, ele está adulterando a palavra de Deus, torcendo e aumentando a palavra de Deus. Observe que esses versículos apresentam a mesma estrutura de João 6,27 que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus, nesse texto, não proíbe o trabalho para o sustento humano, mas destaca que o foco deve ser o trabalho espiritual. É uma questão de prioridade e não de proibição. O mesmo acontece com os versículos de Pedro. O apóstolo não está condenando o uso de joias. Está apenas alertando que as mulheres não devem colocar isso como o centro de suas atenções para o marido. Pedro está dizendo: esposa, somente com a beleza exterior você nunca vai convencer seu marido de que Jesus mudou sua vida. Cuidados pastores de igrejas de uso e costume. Deixe de pegar versículos isolados para formarem doutrina que não são de Deus. Este texto da primeira carta de Pedro capítulo 3 começa no versículo 1 e não no versículo 3 como vocês dizem. Então, concluindo, Pedro não proibiu o uso de joias para as mulheres. Essa proibição são mandamentos de homens desviados da verdade. Homens que não respeitam a palavra de Deus.